Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Neuzinha. Vocês não esqueceram meu nome não, né? Hoje eu estive pensando da importância de nós nos cuidarmos. Você tem tomado os cuidados devidos aí em sua casa? Para evitar que esse vírus circule? Sim, a importância de todos nós nos cuidarmos é isso. Eu cuido de você, você cuida de mim. Então, preste bastante atenção. Lave as suas mãos com bastante água e sabão. Se sair de casa, use máscara. Se tiver álcool em gel, também é aconselhável que você use. Assim, nós vamos fazer com que o vírus pare de circular. Hoje, na nossa aula de língua portuguesa, nós vamos voltar ao assunto fábula. E aí, na nossa última aula, eu propus para vocês que lessem. Quem aí leu? Olha que eu estou vendo daqui, hein? Quem leu? Ah, você leu alguma fábula? Foi legal? Fábulas são tão interessantes, né? E hoje também nós vamos fazer um quiz de perguntas. Eu pergunto, você responde e depois nós corrigimos na nossa tela. Hoje eu vou contar também para vocês uma fábula, mas antes nós vamos ver quais são as características do texto fábula. Vamos lá. Nós vamos rever a aula passada. Fábulas são narrativas curtas, são pequenas histórias. Narrativas porque elas são um relato feito por alguém. E também tem as características dos animais. Lembram quais eram as características? Eles pensam e falam. Muito bem, você está certinho. Também, outra característica da fábula são os ensinamentos. Lembra? A presença de uma lição de moral, o ensinamento, o que ela quer nos ensinar, que é chamada de moral da história. Hoje eu vou contar uma fábula para vocês, mas antes nós vamos brincar. Quero ver se você adivinha qual a fábula que eu tenho para te contar. Trouxe aqui a mala centenária. Essa mala tem tanta coisa boa, tantos segredos, mas eu vou dar a primeira dica para você. Vamos lá. Você vai tentar adivinhar qual a fábula que eu vou contar, combinado? Vai pensando em tudo que nós falamos. Primeira dica. Parará. Sou um roedor bem pequeno. Roedor. Qual roedor que será? Vou pôr a primeira dica aqui na mala centenária. Pensou? Pensou qual roedor que a Neuzinha está falando? Segunda dica. Eu estava dormindo tranquilamente. Quem estava dormindo tranquilamente? Essa fábula te lembra alguma coisa? Pense bem. Segunda dica, colocada na mala centenária. Vamos para a terceira dica. Tarará. Leia. Sou considerado o rei da floresta. Roedor, dormindo tranquilamente. Considerado o rei da floresta. Quem será? Tá pensando aí? Ainda não sabe qual o nome da nossa fábula? Vamos ver. Vamos pregar mais uma dica. Vamos para a quarta dica. Você já está pensando qual fábula que eu vou contar hoje? Ainda não? Aposto que já tem criança que já sabe. Aposto que sim. Vamos para mais uma dica? 1, 2, 3 e... Já! Vieram passear por cima de mim. Já ouviu essa fábula? Não? Ih, tá frio, tá frio. Aguenta a mão aí que eu vou te mostrar uma dica bem legal.
Vou colocar a dica na nossa mala. Vamos lá. Primeira dica, sou roedor e bem pequeno. Eu estava dormindo tranquilo. Sou considerado o rei da floresta. Vieram passear por cima de mim. Ainda não sabe? Aposto que agora você vai saber. Lá vai a nossa dica. Sou considerado o rei da floresta. Quem é considerado o rei da floresta? É o rei leão. Muito bem. Agora, fique de olho no seu vídeo que vai surgir uma dica que você vai saber logo, logo. 1, 2, 3 e... já! Quem é este? O ratinho, muito bem. E agora, deu para você descobrir qual é a nossa fábula? Deixa eu colocá-los aqui. Falamos, sou considerado o rei da floresta. Sou o leão. Sou um pequeno roedor. E é esta fábula que eu vou contar para você. A fábula do leão e do... não ouvi, não. Leão e o ratinho. Agora deu para ouvir. Vamos lá? Você gostaria de ouvir? Essa fábula, ela foi contada por Esopo, um escravo grego, há muitos anos atrás. Por isso que a história veio até na mala centenária. Vamos lá? Vamos ouvir a nossa história? Vamos ouvir a fábula do leão e o rato. Um leão, cansado de caçar, deitou-se sobre a sombra de uma árvore. Dormia tranquilamente quando vieram alguns ratinhos e começaram a passear nas suas costas. O leão, percebendo que tinha alguma coisa diferente, sacudiu e nada dos ratinhos. Na próxima sacudida, o leão começou a despertar. Todos os ratinhos fugiram, menos um que o leão conseguiu prender com a sua pata. Assustado e tremendo de medo, o ratinho olhou para aquele leão enorme e falou: por favor, tenha pena de mim, deixe-me ir. O leão, com a sua cara de malvado, nada fez. E o ratinho implorou novamente: por favor, leão, por favor, deixe-me ir, eu posso te ajudar. O leão olhou para aquele pequeno roedor e pensou: me ajudar? Como? Você é tão pequeno. Leão, eu prometo que eu posso te ajudar. O leão compadeceu-se daquele medo do ratinho e deixou que o ratinho fosse. E o tempo passou. O leão continuava suas caçadas pela floresta, quando de repente, ao olhar alguma presa, sem que visse nada, o leão, nhaque, caiu em uma armadilha. A floresta toda ouvia os seus urros. O leão se esperneava de todas as formas para se escapar daquela armadilha. Mas nada. O leão, com medo que os caçadores viessem e o levassem, cada vez ele soltava urros mais fortes que estremecia a floresta toda. Adivinha quem apareceu? Aparece o ratinho. Subiu, sem falar nada, começou a roer com seus pequenos dentinhos toda a rede. Rói aqui, rói ali. E de repente, flaf, a rede se despedaçou todinha. E o leão
ficou livre. Viu o que aconteceu? Nós não podemos subestimar os mais fracos. Eles sempre podem nos ajudar. E assim, os dois acabaram ficando amigos. Cada um seguiu o seu caminho, fazendo o seu passeio pela floresta. Esta fábula é a fábula de Esopo. Nós acabamos de ouvir o leão e o rato. E aí, você gostou da nossa fábula? Agora nós vamos fazer umas atividades. Vamos fazer o nosso quiz. Eu pergunto, você responde e logo em seguida nós vamos ver quem está certo. Tá bom? Vamos lá? E aí, vamos agora fazer o nosso quiz? Antes, vamos lembrar aqui um pouquinho. Qual foi o aprendizado? Uma boa ação gerou outra boa ação. Observaram? E também, nós não podemos subestimar os mais fracos. Sempre eles têm algo a fazer por nós. Vamos ao nosso quiz? Eu pergunto, você responde e nós corrigimos. Vamos lá? Nas fábulas, os personagens são pessoas. Nessa questão, você vai falar se é verdadeiro ou se é falso. Vamos ver se é falso ou se é verdadeiro? Falso. Vamos à segunda pergunta do quiz. Nas fábulas, os personagens possuem características de humanos, animais, objetos. Um segundinho para você pensar. Quais são as características dos personagens das fábulas? Vamos lá? Característica dos humanos. Por quê? Vocês se lembram que nós falamos na aula passada? Os personagens falam e pensam. Terceira pergunta. Ao final de cada fábula, há sempre um ou uma piada? Será piada? Final feliz? Não, conte fadas, né? Moral ou ensinamento? Vamos lá? Nós começamos o nosso quiz falando sobre isso, lembra? Tem sempre a moral, ou seja, um ensinamento. Vamos lá. A nossa fábula do leão e o rato. Na fábula O Leão e o Ratinho, qual foi o ensinamento que ela quer passar para nós? Primeiro, devemos maltratar os mais fracos que a gente? Devemos sempre ter medo dos mais fortes? Não devemos subestimar os outros. Um minutinho para você pensar. Vamos pensando aí. Vamos lá ver a resposta? Já posso? Não devemos subestimar os outros. Lembra? O leão acreditou que o ratinho pudesse ajudá-lo um dia. E foi isso que aconteceu. Ele não subestimou o ratinho por ser pequeno demais. Quinta pergunta. Durante a aula passada, foi falado de um grande contador de fábulas. Quem é ele? Seria Esopo? Seria Pedro? Seria Emanuel? Eu falei, eu dei a dica. Você está se lembrando? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Esopo. Muito bom, né? Agora, nós temos um grande escritor de fábulas no nosso país, no nosso Brasil. E eu tenho certeza que você já ouviu várias histórias dele. Vamos lá? Fica de olho nas dicas. Vou te dar a primeira dica. Minhas histórias se passam em um sítio com o nome de ave. Ligando a luzinha aí, o pensamento. Já sabe quem é?
Tá pouco, tá frio. Vamos para a próxima dica? Tem o sobrenome de Monteiro. Meus personagens principais são... Tcharam! Uma boneca que fala... agora você tá ficando quentinho. Vai acertar. Qual o próximo? Antes de eu passar no vídeo, duvido que você fale. Vamos lá? Um porco com título de Marquês. Marquês de quê? Rabicó, muito bem! Viu como é que vocês são espertos? Vamos para a próxima dica. Um sabugo de milho que é um Visconde. Visconde de Sabugosa. Muito bem. Essas histórias, todas essas aí, você já ouviu ou já viu no seu vídeo, na sua TV? Elas se passam no sítio do Pica-Pau Amarelo. Agora eu te desafio a descobrir o nome dessa pessoa que escreve essas fábulas aqui no Brasil, que escreveu, porque ele já morreu. Vamos lá? Quem sou eu? Monteiro Lobato. Monteiro Lobato é o nome que ele é mais conhecido, porque, na verdade, o nome dele completo é José Bento Renato Monteiro Lobato. E aí, você gostou? Fica a dica para você. Não esqueça de sempre procurar nos seus livros uma fábula e ler com a sua família. Combinado? Me diz uma coisa aqui, você tem acessado a nossa plataforma SMED GV? Não. Se você não está acessando, basta você apontar a câmera do seu celular para esse símbolo que aparece aí na sua TV e você vai ser direcionado para a nossa página. E também não se esqueça de inscrever no nosso canal no YouTube. Combinado? Te aguardo na próxima aula e se cuida. Beijo para você.